7h11. Ouvintes, nós começamos o programa de hoje trazendo aqui o retrato de uma família destroçada com um episódio lamentável que comoveu a todos os integrantes da área de segurança pública nesses últimos dias aqui da nossa região. A morte triste e dramática do cabo Leandro Novaes, militar que foi transferido daqui de Teófilo Otoni por causa de uma medida disciplinar. A transferência foi feita pelo Comando Regional da Polícia Militar, pela RPM, e não pelo batalhão, embora ele fosse subordinado ao 19º Batalhão de Polícia Militar. Mas a transferência por essa medida disciplinar foi feita pelo Comando Regional. Inclusive, hoje nós temos aqui um depoimento dramático, comovente, emocionante da senhora Denise Novaes, esposa do militar, que faz uma série de questionamentos e levanta um tema que precisa ser amplamente debatido, inclusive dentro da própria instituição da Polícia Militar. A forma como os policiais estão sendo tratados, principalmente quando estão com algum problema de saúde. As colocações feitas por esta esposa do militar acendem essa discussão e trazem à tona uma situação que a sociedade comum muitas vezes desconhece, por força da hierarquia e da própria disciplina imposta dentro da Polícia Militar. O policial foi transferido de Teófilo Otoni acusado de fazer bico. O que é bico? É aquele trabalho que uma pessoa exerce fora do seu horário de atividade rotineira, mas que no caso dos militares e de outros servidores da segurança pública não é permitido. A princípio, o processo, de acordo com a família, por não encontrar provas e considerar o cabo da PM inocente, foi arquivado. Houve a mudança do comando regional da 15ª RPM. Com a vinda de um novo comandante, não se sabe por que o processo foi desarquivado. E aí, o militar foi considerado culpado e teve como punição a transferência de Teófilo Otoni para a cidade de Araçuaí. Passando por graves problemas psicológicos, chegou a ficar internado numa clínica psiquiátrica por cerca de 40 dias em Divinópolis em tratamento. Retornou, teve que ir imediatamente se apresentar ao local para onde havia sido designado. Vamos ouvir essa história. Eu chamo a atenção dos senhores, é um depoimento longo que nós dividimos em duas partes e é um depoimento forte, que inclusive traz questionamento a respeito da análise do corpo médico da Polícia Militar, já que no depoimento desta senhora, ela diz que até um atestado com laudo psiquiátrico que pedia o afastamento do militar das suas funções diante da situação em que ele se encontrava foi negado pela polícia. Ouça o que diz a dona Denise Novaes, relatando o caso numa entrevista marcada pela dor e pela emoção feita pelo repórter Alain Martuchelli. Eu não tinha intenção nenhuma de estar falando isso, acho que não teria necessidade, mas como hoje eu ouvi na reportagem hoje cedo, teve uma versão, né, da história. Leandro, ele era uma pessoa justa, e uma coisa que ele sempre dizia é que toda história tem duas versões. Como teve uma versão, eu senti hoje na obrigação de dar a minha versão. Não a minha, exatamente. Na verdade, é a versão do Leandro. Falaram do cabo Leandro, falaram do homem fardado, daquela capa. E eu quero falar do Leandro,
o Leandro Novaes. O Leandro pai, Leandro filho, Leandro marido, Leandro amigo, que para mim, em todas essas, ele era maravilhoso. Então eu quero falar um pouquinho deste Leandro, porque quem escuta ou quem ouviu dizer, parece que as coisas são tão simples. Parece que é tudo simples demais. Mas não é só isso. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim simplesmente que aconteceu. E para que as pessoas entendessem, eu vejo hoje que todo militar, toda pessoa tem a função ali, agente penitenciário, bombeiro, o policial, eles precisam de um acompanhamento psicológico, porque é uma pressão tão grande, só para quem é e para quem convive, quem é família, para poder entender. Mas ele, claro, igual eu tô te dizendo, ele vinha fazendo acompanhamento psicológico, porque eu acho que toda pessoa precisa, não é só eles, acho que toda pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, né? Aconteceu uma questão que ele teve uma transferência, e essa transferência, ela foi de uma forma injusta, vamos assim dizer, de uma forma arbitrária. Todos os advogados que pegaram a causa falaram que era uma coisa assim que não tinha lógica. Seria por maldade? Olha, eu vou explicar então como que foi. Não quiseram dizer o porquê, não tem que esconder. Ele foi acusado de fazer bico. Que tipo de bico? Aquela questão que a pessoa, o funcionário público, exerce uma outra função para poder adquirir um dinheiro, assim, nesse sentido. E eles, quando é um problema, não sei como é que é lá, disciplinar, eu não sei os termos técnicos usados na polícia, não sei, eu vou usar uma forma de me expressar. Ele passa por uma junta, essa junta avalia tudo o que aconteceu, uma junta militar, né, de militares lá, cada um graduado na sua área, e é avaliado. Ele foi avaliado, foi constatado que ele era inocente do caso e foi arquivado. Quando passou por uma outra gestão, eu não sei como é que se diz o nome, mas que veio um novo comandante, por interferência, óbvio, ele foi desarquivado, essa questão dele. Aí veio uma outra junta de outros militares que não sabia o que havia acontecido, que não escutou as partes, não ouviram as vítimas, não ouviu ninguém. E simplesmente decretou que ele era acusado. Então foi decretado que ele foi acusado por bico. Isso um tempo depois dele ser absorvido. Sim, exatamente. Estava tudo arquivado. Não existia mais isso. Eles reabriram o caso. Beleza. Foi decretado que a punição, que fique bem claro, que foi a punição, seria transferência. Nós, óbvio, nós procuramos meios para que isso revertesse, meios da própria polícia, meios políticos, que até então iria dar certo, só que o próprio que na época exigiu a punição, ele disse bem claro, mandou uma mensagem pro Leandro, na verdade, que ele parasse de tentar resolver a situação por meios políticos. Porque se ele continuasse tentando, ele iria mandá-lo para um lugar pior do que ele estava sendo mandado. Beleza, ok. As coisas fluíram. O Leandro foi para Araçuaí, longe da gente. Quanto tempo ele ficou por lá? Quase 1 ano e meio. 1 ano e 5 meses e alguns dias. E ele foi no mês de maio do ano passado. Quando foi no mês de agosto, ele já fazia o acompanhamento. A psicóloga que estava acompanhando ele no momento da consulta constatou que ele não estava bem, psicologicamente falando. Que ele precisava de um apoio, ele precisava de uma atenção maior, porque, resumindo, ele estava querendo cometer homicídio de determinadas pessoas, não preciso dizer o nome, não vou, de determinadas pessoas lá na cidade, e automaticamente o extermínio. E isso aí foi acionado imediatamente a polícia, e assim, isso eu falo, tem uma junta lá, eu não sei o nome, que abraçou ele, e eu quero assim deixar bem assim claro o nome, que é o subtenente Julimar, do Corpo de Bombeiro, inclusive, que deu assim maior apoio para ele. Acolheu, veio aqui em casa, me explicou a situação e correu atrás de tudo para que ele fosse levado para Belo Horizonte, para poder acolhê-lo, e ele precisava de uma intervenção. E houve. Fomos para Belo Horizonte, passamos pelo hospital da polícia e ele ficou internado lá em Divinópolis, na clínica psiquiátrica São Bento Mene, por quase 40 dias. Passado isso, ele retornou e imediatamente voltou às atividades em Araçuaí. Continuou tendo o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e as coisas automaticamente diminuíram, regrediram, vamos assim dizer. Melhorou um pouco.
continuou com o tratamento. Só que assim, os problemas não pararam, né? Eu sou esposa, eu escutava ele todos os dias. Eu tô dizendo isso porque eu acredito que eu sou a única pessoa que conhecia ele de verdade, sabe? Que sabia das suas angústias, o que deixava ele triste, alegre, o que o deixava irritado, tudo. Ele me contava muita coisa. E quando foi recentemente, agora em agosto, Leandro chegou aqui em casa transtornado do trabalho, né, pela distância e por tudo, mas é o que resumiu era o trabalho. Quando ele veio da clínica, acha que o problema resolveu, que acaba ali e pronto. Mas não é assim que funciona, mas tudo bem. Aí ele chegou do trabalho transtornado, vi imediatamente que ele não estava bem, liguei pro psiquiatra, fomos até lá, mais uma vez ele falou que indicava que ele se afastasse do trabalho dele, que era a coisa que estava ali atormentando. E deu um atestado de 30 dias para ele. Com esse atestado, a gente foi até o médico competente da polícia para poder homologar, que nada passa sem que passe nas mãos dele. E foi negado o atestado. Falou que não era de competência dele, que ele não poderia fazer nada e que simplesmente assim. Qual foi a reação dele nesse momento? Total desespero. Porque se a pessoa busca ajuda, chega na porta onde que ele sabe que a ajuda está ali, que aquela pessoa pode dar o aval de tudo ok, e ela te recusa, fecha as portas na sua cara, fala que não pode te ajudar, o que você imagina? E aí, com isso, ligamos, né, tentamos ligar lá para o comando dele lá, não sei quem é, lá em Araçuaí, e a ajuda que eles disseram foi: eu não sei o que você vai fazer, eu só quero que amanhã você esteja aqui apto para o trabalho. Por que você acha que eles não deram esse período de descanso para ele, esses 30 dias? Que fique bem claro, eles acham que corpo mole. Eu vou dizer o corpo mole porque foi o termo que eu escutei. Eu procurei de todos os meios ajudá-lo. Depois que eles negaram, eu procurei o psiquiatra. Ele deu um laudo atestando que ele necessitaria de uma internação em uma clínica especializada em psiquiatria. Quando eu cheguei para ajuda, a médica que era responsável, no caso, que poderia resolver a questão, a gente estava correndo atrás de carro, do motorista, para poder levá-lo até Belo Horizonte, daquele mesmo processo que já tinha passado antes. Eles simplesmente disseram que não ia ofertar nada. Aí eu ouvi da médica: se você quiser, você vai levá-lo. Eu falei: como que eu vou pegar um carro aqui agora, eu e meu marido? Vou pegar essa estrada, eu não sei nem chegar a Belo Horizonte, muito menos em Divinópolis. Ela, querida, termo dela, querida, você não sabe andar de ônibus, não? Pega um ônibus da Gontijo, para na rodoviária em Belo Horizonte, depois você vai pegar outro ônibus e vai para Divinópolis. É autoexplicativo. Falei para ela, assim: é sério? É sério que você está me falando? Ela falou assim, simples assim. Eu falei: olha, muito obrigada. E eu peço a Deus que a senhora nunca precise da ajuda de ninguém. Tomara que nunca precise. Aí eu me retirei, vim para casa. Leandro estava transtornado, estava muito agitado. Do dia de hoje, esse dia que você descreveu agora há pouco, foi de quanto tempo? Isso foi em agosto. Deste ano? Deste ano. E eu falei com ele que eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei assim: eu preciso falar com o seu comandante. Preciso conversar com ele. Ele não queria me passar o telefone, porque eu não tinha o número. Peguei o telefone dele, liguei. Conversei com o major. Mais de 1 hora de relógio. Conversei com ele, expliquei toda a situação, expliquei o que a gente estava passando, o que Leandro estava passando. O que ele disse? O que o major disse? Ele tentou ajudar. Aí eu solicitei, falei com ele: olha, ele precisa se afastar dessas atividades, ele precisa se afastar daí. Ah, mas você está questionando, está falando que aqui está adoecendo ele, está atrapalhando. Aí a gente tenta amenizar a situação, não é isso, mas era o único problema, a única questão infelizmente era lá. E eu falei assim: não, foi o psiquiatra, passou, ele precisa se afastar, ele não tem condições de estar aí trabalhando, não tem. Aí eu falei assim: não tem, as férias dele seriam em setembro, agora. E ele falou, eu pedi a ele, falei: não tem como se eu adiantar as férias, ao invés de ser o mês que vem, adiantar
Ele falou: Denise, eu vou procurar, vou tentar fazer, vou tentar resolver, a gente vai tentar resolver. Ele não conseguiu adiantar as férias, mas deu férias prêmio, que era de direito dele, ele tinha, ok, deu as férias prêmio. Mas com as condições de que ele resolvesse o problema de saúde dele, porque acarretou muita coisa, ele passou a ter gastrite, enxaqueca, insônia, já tomava remédio, passou a tomar os remédios mais fortes ainda do que ele tomava. Ele estava praticamente dopado, vivendo dopado nesse sentido. E ele ficou os 30 dias nas férias prêmio. Terminou, ele voltou imediatamente às atividades, contando que teria as outras férias, né, normais, anuais dele. Mas, como foi dito que ele já tinha tirado férias recente e que tinha outras pessoas que tinham que tirar férias e essas pessoas eram mais prioridade, ele cedeu essas férias. Só que aí, quando ele viu que ele chegou numa situação que ele viu que não tinha mais como lutar, ele simplesmente chegou para mim e falou assim: amor, eu vou fazer o que eles querem que eu faça e eu vou falar o que eles querem o que eles querem ouvir. Eu falei: não faz isso, você não está bem, você não está pronto para voltar para ativa, porque ele era tático, ele amava o tático. 7h27. Nós fazemos essa pausa agora para chamar para a última parte do depoimento da Denise Novaes. E é nesse momento que ela relata o amor do policial pela profissão. Solicitado 2 vezes, selecionado para a Força Nacional de Segurança. Um militar operacional que gostava de estar nas ruas a serviço da corporação e em defesa da sociedade. Mas que no momento em que ele precisou da instituição que ele tanto amou e defendeu, teve os seus direitos negados, principalmente na questão do atendimento médico. Ela chega a dizer que ao procurar uma médica cujo nome não foi citado, que esta profissional da PM teria dito que o Leandro não tinha problema psicológico, que ele era forte, que ele era bonito e que ele não sabia o que era problema psicológico, que psicológico seria uma familiar dela, que saía na rua e tirava a roupa, que isso sim era problema psicológico. E aí, desesperado, o militar então decide se apresentar como se estivesse bem para voltar à atividade normal nas ruas, na sua função lá no município de Araçuaí. Até que veio o pior. Ele cansou dessa luta, de ter que ir e voltar inúmeras vezes na semana, porque não conseguia ficar longe dos filhos, da família, e não entendia as razões desta punição disciplinar aplicada contra ele de forma tão pesada e num momento tão difícil, ter que ficar longe dos seus familiares quando mais precisava de apoio. Aí ela comenta que houve no sepultamento honras militares, mas do que valem as honras militares se a honra que o militar merecia, que era a assistência à sua saúde e o cuidado no momento que ele mais precisava, lhe foi negado? E também encerra a entrevista com uma carta do próprio Leandro, dizendo que havia cansado da luta e que ela cuidasse da família. Ele amava o tático. Aqui ele trabalhou no Giro, ele trabalhou no GPMOR. Gente, ele era Força Nacional. Fala para mim quantos militares aqui em Teófilo teve a capacidade, essa é a palavra, de ir para a Força Nacional. E chegou numa situação que ele falou isso. É como se ele estivesse se rendendo, entendeu? Eu vou fazer o que eles querem que eu faça e eu vou falar o que eles querem ouvir. E assim ele fez. Ele teria cansado de lutar contra a corrente, no modo popular. Exatamente. Foi o que eu entendi. Mas mesmo assim eu falei para ele não fazer isso. Ele não estava pronto. Ele precisava ainda de ajuda. Só que a gente longe, a gente não consegue
reverter, às vezes, o que a gente quer. E aí ele começou a trabalhar, como na entrevista do Major falou, e ele estava rendendo. Quando ele trabalhava, ele dava o melhor dele. E ele estava produzindo. E como foi relatado, e ele estava, mas ele não estava bem. Ele chegou aqui no final de semana, que foi o último que ele passou aqui com a gente, e você sente que a pessoa está diferente. Sente o quanto que ele estava desanimado, cansado, exausto, semblante de exaustão. Era assim que ele se sentia. E na conversa que eu tive com a médica, que deveria ter dado o aval para ele poder receber o atestado, ela disse que Leandro não sabia o que era ter problema psicológico. Ele simplesmente estava fazendo corpo mole, porque ele estava bem. Cara bonito daquele, forte. Ela usou essas palavras. Leandro é muito bonito, ele é forte, olha o tamanho daquele homem. Só que eles olham a casca, né? Eles olham aquela carcaça e esquecem o que está dentro da cabeça e dentro do coração. E é aquela questão do corpo mole. Aí eu te pergunto, por que eu estou relatando isso? As pessoas, eles têm toda uma estrutura. Eles conseguem dar toda uma estrutura para cada militar. Eles pagam um plano super alto valor e tem o retorno. Só que o amparo não é o que eles merecem. Eles preferem tratar a prevenir. Eles não trabalham com prevenção, eles trabalham com tratamento. E quando o militar chega no auge ali, que ele necessita de um tratamento, eles acham que está brincando. Eles acham que quer burlar o sistema, eles acham que quer dar furo no trabalho, sabe? Você acha que existam outros policiais na mesma situação que o Leandro? Inúmeros. Só que às vezes eles têm vergonha, medo. Eu acho que o principal é o medo. Gente, quantos policiais vão trabalhar não aguentando por medo de perder um dia de trabalho, porque foi o que aconteceu com o Leandro. Quando ele foi omitido, né, não deram para ele o atestado, vieram aqui na porta da minha casa para poder prendê-lo, porque ele estava omitindo, dando chapéu, é o que dizem no trabalho. Simplesmente assim. Então, inúmeros outros estão nessa mesma situação, mas têm medo. Eu acho que o ponto principal é o medo. O Leandro pediu socorro. Leandro pediu. Leandro gritou. Leandro esbravejou. Nós pedimos, sabe? Eu pedi. O dia que eu fui até o batalhão para poder pedir um socorro, eu me senti humilhada diante daquilo, de todas as atrocidades que eu escutei, sabe? É a humilhação que eu passei de chegar num ponto em que o poder está nas mãos das pessoas e as pessoas simplesmente omitem, recusam a ajudar, sabe? E foi o que aconteceu. Eles recusaram, igual a médica falou. Leandro não sabia o que era problema psicológico, porque a irmã dela saiu na rua, tirando a roupa, gritando. Então, assim, isso era problema psicológico, né? Leandro não sabia o que era problema psicológico, porque a irmã dela saiu na rua, tirando a roupa, gritando. Então, assim, isso era problema psicológico, né? Ele só ia ser oficialmente decretado que ele tinha um problema psicológico depois que ele matasse alguém, né? Ou agora, como aconteceu. E aí? Quem é que vai dar agora? Agora eles vão dar o atestado que ele precisava? Eles vão dar esse atestado agora? Para quantos mais eles vão negar? Quantos?
Quantos policiais que batem na porta? Quantos chegam lá procurando, pedindo, e eles vão falar a questão de corpo mole? Por que não a prevenção? Por que esperar chegar num ponto em que não tem mais solução? Não tem mais solução. Leandro não teve. Estamos nós, a família dele, eu, os meus filhos, sem o pai, porque não teve solução. Aí eles olham a carcaça, viram e falam: Leandro estava no melhor momento da vida dele, estava produzindo, estava bem, a carcaça estava bem. E lá dentro, como é que estava? Eles não sabiam como é que estava, eles queriam não saber. É mais fácil assim, né? Você vinha de quanto tempo? Ele vinha, tinha aquela escala 12 por 36, ele não ficava um dia, nem um dia que ele tinha de folga ele ficava lá. Em todos ele vinha, ele pegava um Rio Doce, dentro do ônibus 5 horas, porque eu sei, porque eu fui, e eu falava com ele que ele era um guerreiro, porque eu acho que eu não aguentaria essa luta, essa ida e volta. Ou seja, só dentro do ônibus ele ficava 10 horas. Ele, inúmeras vezes, ele chegava aqui 7 horas da noite, passava o restinho da noite e ia embora às 7 horas da manhã. Inúmeras vezes. Aí, mais uma pautinha. Até quando que eles vão deixar isso acontecer? Vão permitir? Até quando eles vão olhar os militares fazendo isso? E depois vem aquelas homenagens bacanas, né? No funeral. Ai, que lindas homenagens. Tinha que homenageá-lo enquanto ele estava vivo, sabe? Você acha que o policial hoje, em qualquer área, o funcionário do setor da segurança, não só aqui na cidade, mas no modo geral, sofre essa desvalorização? Sofre. Não tem como omitir, gente. Pra quem tá de fora, até eu achava que era uma profissão maravilhosa, sabe? Pra quem tá de fora, acham que é uma profissão linda. E tá protegendo a sociedade, tá defendendo, tá dando a vida pela sociedade. Porque quando a pessoa sobe lá no morro, lá, enfrenta bandido, cara a cara, ele tá defendendo a sociedade, tá dando a vida pela sociedade. Inúmeros, você pode ter certeza, inúmeros. Você tem esses documentos, esses pedidos, esses relatórios que você descreveu aqui? Todos. Nós entramos judicialmente, né? Estava em processo. Mas infelizmente nossa justiça é lenta. Infelizmente a gente tem que esperar. Vocês tomaram alguma atitude a partir de agora em relação a isso? Ainda não. Eu não vou mentir pra você, eu tô aqui, eu pedi um tempo, porque eu precisava Deus aqui, porque quem vai me escutar vai achar que eu tô bem, que eu tô conseguindo falar numa boa. Deus sabe a força que eu tô buscando aqui pra conseguir relatar essas coisas. E eu consigo provar cada uma delas. Eu consigo. A gente sabe que essa situação, as pessoas dizem que é falta de Deus. O Leandro, ele frequentava alguma denominação, era religioso? Cristão, ele tinha um conhecimento, sabe? De Deus, da Bíblia. Eu falava que ele era um dicionário humano. Culto demais, entendido de muita coisa, de inúmeras. Não tinha um tema que se jogava para ele que ele não sabia relatar, falar, política, tudo. Ele tinha, a gente tinha Deus, tudo que a gente tem hoje é tudo na fé que a gente tem em Deus. E ele tinha sim. Só que chega um momento em que é desacreditado, né? É desacreditado. Ele, antes de acontecer, ele me relatou uma coisa. Ele deixou meio que por escrito uma despedida, sabe? E ele estava cansado de lutar. Acho que chegou num tempo que ele cansou. Posso falar? Ele deixou assim, ó. Meu amor, eu vivi em todo o tempo os meus níveis como pessoa.
pelo bem da nossa família. Mas eu estou no ponto que eu não consigo mais continuar isso. Não posso mais continuar vivendo, não posso mais continuar lutando. Por isso eu peço a você que cuide dos nossos filhos da melhor maneira possível. Dê-lhes atenção, carinho e muito amor. Corrija quando precisar. E diga a eles que eles foram os únicos amores da minha vida. E que Deus te abençoe e me perdoe por tudo. Eu não queria magoá-la. É difícil, né? É muito difícil a gente ouvir o relato de uma situação como essa. E eu acho que isso precisa ser debatido. O governo do estado, a alta cúpula da Polícia Militar no estado de Minas Gerais, primeiro, precisa apurar isso aí, que a família está dizendo. As circunstâncias da morte desse militar. Porque aí tem uma série de questionamentos. Até que ponto pode um profissional da medicina, por exemplo, se recusar a atender um atestado médico emitido por um outro profissional com especialização e com a capacidade, como é a área da psiquiatria, e dizer que a pessoa não tem problema psicológico? Quer dizer, só o policial que avalia o atestado dentro da corporação é que sabe o que é problema psicológico, o que a pessoa está passando? Outra situação, a polícia, quando eu digo a polícia, eu digo no geral, precisa amparar esses policiais, esses militares. Os caras estão doentes, a grande maioria. Pessoas que vivem uma vida de tensão no dia a dia, gente. Não é uma profissão qualquer. Não é fácil sair de casa pela manhã ou qualquer hora que for para o seu trabalho sem saber se você vai voltar ou não. Porque você não sabe o tipo de atendimento, de ocorrência que você vai deparar no dia a dia. Aí vem a questão disciplinar. Ah, o cara fez bico, tem que ser punido. É a questão disciplinar, tem que fazer valer. Mas e o rigor dessa questão disciplinar? E o momento de se aplicar esse tipo de disciplina? Será que esse era o momento? Porque a esposa disse aí, ó, o Leandro não pediu não, ele gritou por socorro. Nós tivemos no mês passado o Setembro Amarelo, de prevenção, né, ao suicídio. E aí quando a gente ouve um relato desse, de um caso que pela família passou pelas mãos de profissional da saúde da própria corporação, será que esse profissional não enxergou isso aí? Que esse policial estava gritando por socorro? O risco era iminente, tanto que acabou dando no que deu. E outra, o risco não era só para ele, porque a própria esposa coloca que a situação chegou ao extremo do militar estar dizendo que iria cometer homicídios e depois o autoextermínio. E quando se coloca uma pessoa nessa condição, com toda essa problemática, com todos esses problemas psicológicos na rua, numa área operacional, não acaba sendo um risco à própria sociedade em que o policial está ali também para defender? Porque quem vai responder pelo ato de uma pessoa que está abalada, que está doente emocionalmente? E ninguém adoece porque quer. Ninguém pede para adoecer. Ninguém veio nessa vida para pedir, para sofrer. Então eu acho que isso tem que ser reavaliado, tem que ser rediscutido. E sinceramente, a gente quando ouve esse tipo de situação aqui, a gente fica nos perguntando como é que estão as pessoas que precisam cuidar da nossa segurança, da nossa proteção. Será que elas estão prontas realmente e estão em condição de nos proteger? Porque pelo que ficou claro aí, o militar não teve condição de proteger nem a si próprio, diante de tanta angústia e de tanto sofrimento que aconteceu. Eu quero deixar o espaço aberto aqui
ao comando, principalmente da região de Polícia Militar, porque essa movimentação foi feita pelo comando da região PM, me parece que não pelo comando atual, né? Mas pelo comandante anterior, para que a polícia possa se manifestar. Algum profissional da área de saúde da própria Polícia Militar que queira se manifestar também a respeito desse caso. E que isso seja apurado pela cúpula da Polícia Militar no estado de Minas Gerais. Porque nós já estamos perdendo, né, os nossos policiais para a guerra contra o crime, em confrontos, e pior do que isso, nós estamos perdendo agora esses profissionais para problemas que eles adquirem ao longo da profissão. Uma profissão extrema, exaustante, estressante, e quando o cara precisa do amparo e do auxílio de quem mais ele deveria ter, né? Porque a instituição que ele defende muitas vezes é negado. Isso é triste, viu? É muito triste a gente ouvir um relato como esse. E aqui eu quero externar os sentimentos à família do policial militar e dizer a Denise que, embora ela tenha que ter buscado realmente muita força para poder dar essa declaração, esse depoimento, isso é mais do que necessário, viu, Denise? Não só para honrar a morte, não só para honrar a memória do Leandro, né? Que morreu. Eu não sei, não vou discutir aqui o erro disciplinar dele, né? Porque não deve ter sido uma coisa extrema, porque se fosse ele teria sido excluído da corporação, né? Não deve ter sido uma coisa extrema, ele não seria transferido. Quando o erro é extremo, o cara nem transferido ele é excluído da corporação, né? Isso, Denise, que você faz hoje é importante, porque é preciso discutir isso aí. É preciso tratar desse tema. É preciso cuidar da saúde dos profissionais da segurança pública. Militares, policiais civis, corpo de bombeiros. Porque não dá pra gente ver as pessoas que nos defendem, que colocam a própria vida em defesa da sociedade, adoecendo, sem ter o amparo e a dignidade que merecem, inclusive numa assistência na área de saúde, um tratamento adequado. 7h48, voltamos já.